Olá pessoal, Rodrigo Silva do Opere Criptomoedas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o Perdigueiro Cripto. Lembrando que o robô é gratuito, basta você abrir sua conta lá na Binance com o nosso link de afiliado. Você pode operar o Perdigueiro Cripto de forma gratuita, não cobramos pelo robô. Então deixa esse alerta aí, quem quiser automatizar suas operações na Binance, é só abrir a conta ali com o nosso link de afiliado, beleza? E aí pessoal, tudo bem? Tirei um mesinho aí, eu tava fora, então não fiz vídeo ao longo desse tempo, mas o robô ficou rodando. O último vídeo que eu fiz ali foi lá no dia 30 mais ou menos, aí mais ou menos um mês atrás. Mas eu deixei rodando, fiz alguns ajustes aí mesmo viajando para poder a gente melhorar a performance do robô. E vamos aí pro resultado e comentar um pouco como é que foi as estatísticas, beleza? Meu ST, tive aí duas grandes perdas ao longo desse período. Ah, Lá no dia 30, mais ou menos aqui, a gente verificou, né, que estava dando uns positivos aqui bem legais, mas ao longo do processo ele estava perdendo mais, saindo das operações, que eu estava ficando posicionado em tudo ali. E como a gente estava, se a gente pegar aqui, nesse período aqui, rapidinho, esse período aqui, ó, mais ou menos do dia 30, aqui, ó. A gente estava com esse movimento aqui subindo, então o mercado estava legal, mas não tava voltando muito, né? E aí o que que eu fiz? Foi a primeira vez que eu mexi no robô. Eu coloquei um gain, um loss fixo e aí comecei a operar. Então teve esse dia aqui que eu perdi bastante, foi quando eu zerei as operações, que eu estava bem posicionado, né? Tava ali, eu estava usando todo o meu, praticamente tudo que eu tinha de BUSD posicionado, então zerei todas e ele começou a operar novamente. E aí aqui eu zerei novamente, então ele perdeu mais um pouco aqui porque eu zerei as operações. Ao longo desse mês eu tive um dia que eu tive problema na minha máquina virtual e aí ele não pegou as saídas. Eu fiquei posicionado em algumas moedas, então vamos mostrar para cá. A primeira coisa que eu fiz foi ter colocado ali um gain de 1%, né? Eu estava operando com $15, então ele estava dando saída ali com 0,15 cents, né? Então ele fez bastantes operações pequenas, né? Como se fosse um scalp e mais ou menos ali uns 10% de loss, então estava bem distante para ele poder operar bem. E a gente pode ver aqui que ele fez várias operações ali de 15 ali, eu tinha mantido os $15. Ah, então operei praticamente quase um mês todo nessa configuração. E aí, vocês podem ver por aqui, ó, que é as entradas, tá vendo? Aqui, ó, 15. E aí, depois ali perto do dia 10, 12, eu coloquei para fazer entradas com $50. Mas se vocês olharem aqui, o mercado começou a cair. Ele deu uma reaçãozinha assim, mas ele começou a cair. Então ele fez poucas operações, mas eu fiquei preso em algumas moedas por conta da VM e tal. E como a gente tinha combinado que eu só zeraria as operações no domingo, antes do vídeo, eu não zerei, então aquela queda foi esse aqui, ó. Eu perdi $10 aqui, 10 aqui, 16 aqui, né? Dando aí quase uns $40 ali. E aí ele começou a fazer a operação com 50. Então com 50 ele tá tentando pegar ali, ó. Daria 1%, 3,5%, mais ou menos assim. Então isso foi as operações que eu fiz e mudei essas operações do setup e que se deu de retorno ao longo do mês. Eu posso até abrir aqui para a gente poder acompanhar uma comparação de como que era, né? De como que tava antes, né? Só um momento, dia 30 aqui, ó. É quase um mês praticamente. Olha só, esse aqui é do dia 30, foi o último relatório que eu fiz, né? E aqui eu tava com 82 ganhador, 93 perdendo, né? Então tava com lucro, mas tinha perdido mais que ganhado. E agora eu fui para 363 ganhadores e 133. Então a minha porcentagem de acerto aumentou bastante, mas por conta ali daquelas operações que ficaram presas, eu
tô com saldo negativo ali de menos 18. Mas a ideia é que recupere aí e dê tudo certo no final. As operações estão sendo assertivas, mas eu fiz mais alguns ajustes ali no robô. Vou mostrar para vocês. Então, é isso que eu tenho para poder mostrar para vocês aqui do BUSD. O SDT eu voltei a operar, né? Como eu falei para vocês, eu coloquei mais uma graninha lá para poder operar. Então o SDT foi o mesmo cenário, né? Ele tá rodando aqui, eu tive essa perca aqui de quase 60 aqui de uma operação que também ficou presa. Esse aqui eu já estava operando com $50 desde o começo, né? Comecei com 15, ele ficou parado e depois ele voltou a operar ali com 50. E eu tive algumas perdas aqui, essa aqui de 30, nessa Porto SD. Se você olhar ali também, a Porto foi uma que deu loss. Então, eu acabei tomando esse prejuízo nessa moeda aqui e isso aí deu esse resultado, né? Ao longo do processo deu 58 perdedores, 34, mas só que aqui eu tava com gain maior que loss. E aí ficou nessa configuração aqui. Tô perdedor, mas aí é porque não dá para ver aqui no gráfico. Eu não estou operando negativo, né? Eu estou operando ele ali mais ou menos com $100. Esse aqui entregou e perdeu, deu esse resultado aqui, beleza? Então esses são os resultados do perdigueiro. Eu vou mostrar aqui para vocês agora como que ficou as minhas configurações. Tá rodando aqui. Quais os ajustes que eu fiz? O primeiro ajuste que eu fiz, eu coloquei aqui um ganho de 10%. Depois, quando eu for para o gráfico, eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei esse aqui um ganho de 10% e modifiquei esse aqui, ó, a quantidade de 500 positivo e negativo para 2. Então, esse é um setup, uma configuração que nós temos que ele conta quantos candles positivos, né? Você pode colocar aí uma semana, 5 candles, ele só vai operar quando ele atingir uma tendência. Então, isso aqui eu estou me assegurando que tem que ter pelo menos 2 dias positivos para ele poder começar a entrar na operação. Isso vai diminuir a quantidade de operações que eu vou entrar, mas vai me garantir que quando o mercado virar ali 2 dias ali, fazer um pullback, eu consigo pegar uma entrada. Então eu mudei isso, estou com 3% de loss e 10% de gain. Então, dependendo da quantidade de stops que eu tomar, vai ser sempre positivo ali. Eu tenho que, se eu ganhar um, eu posso perder pelo menos 3 ali, porque eu vou continuar positivo, né? Questão de estatística. Isso eu deixei para o BSD e o SDT estão da mesma forma. E aqui no DJ a mesma coisa, né? Eu coloquei que estou operando com $50 e estou fazendo esse filtro ali. Tem que ter 100%. Essa porcentagem aqui de 100% ela diz respeito ali aos cantos positivos. Aqui, se você olhar aqui, ó, ele vai trazer aqui a quantidade de candles positivos, né? Ó, porcentagem, tá vendo? 0,5. Se a gente vir nessa cripto aqui, ó, NIR, deixa eu só mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem como que isso funciona. Eu vou abrir essa cripto aqui, a NIR. NIR BUSD, o diário. O que ele está falando para mim? Que eu tenho os últimos 2 candles, um é positivo e o outro é negativo. Então dá 50%. Posso pegar outro aqui quando ele parar. Então essa porcentagem aqui, que vai ser as operações, ó, PK3R. Vamos ver, ó, esse deu 100%, ó, PK3R deu 1%. Não, K3PR, é isso. Deixa, acabou que eu vou perder ela ali. Deixa eu ver o nome dela ali. Ave. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas é bom mostrar para vocês que é uma configuração bem legal do robô KP3R. KP3R. BUSD. Opa, vamos lá. Olha aí. Então, os últimos 2 candles, um é positivo e o outro é positivo também. Por que ele é positivo, né? O preço do fechamento é maior que o do anterior, o preço do fechamento é maior que o anterior. Então, isso aqui é a configuração que ele poderia entrar. Então, se ele der o DD aqui,
ele vai levar isso aqui em consideração. Por que que isso é legal? Porque eu não entro nessa tendência de baixa. Esse aqui pode ser um pullback, ele pode voltar, mas pode ser também aqui, ó, uma alta ali para poder pegar. Então, essa aqui é a configuração. A partir do momento que o mercado for subindo em outras configurações, eu posso aumentar essa quantidade de candles positivos para poder entrar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso entrar só com a semana para pegar esses rompimentos. Então, a ideia é sempre a gente deixar isso aqui maior, porque aí a gente, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, ah, 10 candles e der 70%, ele jamais entraria aqui nessas configurações de queda. E depois, quando o mercado subir, eu vou evitar também entrar nessas lateralizações, né? Então isso aqui é bem legal. Ele só entra nessas configurações aqui que a gente consegue ajustar. Então, por exemplo, 2,500 positivo, ele entraria aqui, ó. Esse aqui deu 2,500 positivo, entraria aqui. Então é isso que essa configuração que eu fiz aqui, ele só vai entrar ó, a DF tem 1. Então essa aqui seria uma cripto válida para poder ter entrada. Então eu fiz esse ajuste aí de King Loss. Eu estou tentando pegar 10% porque eu vou mostrar ali que o mercado já caiu bastante ali nesse período aí, que é mais de 3%. O Bitcoin, então as outras criptos também caíram bastante. E vou pegar só as que se apontarem realmente positivo. Então seria isso, as configurações que eu fiz. Estou de volta aí, fazendo os vídeos aí todo final de semana aí, seguindo a mesma estratégia. Todo final de semana eu zero todas as operações. Mas eu queria trazer para vocês essas informações que eu fiz. Dei uma caída aqui, né? Só mostrar para vocês aí, tava no positivo aqui, bem legal. Devolvi aqui em 2 operações, mas vamos para cima, né? Vamos aí recuperar. Quem sabe faz um pullback aqui. Tá bem tranquilo. E vamos ali ver o gráfico. O Bitcoin está fazendo esse movimento aqui. Estaria uma entrada válida, né? Bateu no suporte. Pode ser que ele volte aqui, mas a tendência é ele vir buscar aqui os fundos aqui, confirmando esse pivô de baixo aqui. A entrada vai estar lá, mais ou menos, perto dos $17 aqui. Então temos que ficar de olho. Temos um fundo relevante ali lá no 18, mas a tendência dele é ir caindo. E eu vou tentar pegar esse repique. Eu botei os 10% lá porque o Bitcoin caiu ali, ó, quase 20% aí do topo que ele não conseguiu subir. Então eu vou tentar pegar pelo menos metade desse movimento aqui na próximo retorno dele aí. Mas a ideia é ele bater lá nos 16. Vamos ficar de olho. Ethereum também a mesma configuração, só que ele tem mais espaço para cair, quase lá nos 10. Então ele tem ali pelo menos mais 50% de queda ali. Tá fazendo a bandeirinha aqui desse movimento. E o BNB também já fez aí um topo arredondado. Geralmente esses topos arredondados assim joga o mercado para baixo. Posso mostrar alguns aqui. Aqui, ó, os topos arredondados. Aí ele vai caindo. Arredondou, arredondou, arredondou. Vamos ver. Pode ser uma possível bandeira também. Mas o mercado está com direcionamento de queda e retomar as quedas que eles estavam fazendo. Se retomar as quedas, provavelmente só volta a subir lá em dezembro. Mas vamos ficar de olho. Coloquei o robô para rodar mais safe ali com essas configurações. Dependendo ali, eu coloco mais operações para ele ficar mais safe ainda, né? Então pegar só uma tendência ali de alta ali no mercado assim, a partir de 4, 5 candles ali de dia, uma semana de alta. Mas a ideia é que a gente consegue fazer esses ajustes no robô, né? Você não fica ali à mercê ali, né? Só da operação. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse. Eu vou distribuir ali no grupo ali as estatísticas. E mais uma vez, você que quer operar o Pediqueiro Cripto, ele é gratuito. Basta abrir uma conta ali no nosso link de afiliados. Os links vão estar na descrição do vídeo. Beleza? Valeu!